Olá, egrégora de Câncer. Vamos ver o que o universo lhe reserva, quais as energias que estão no seu raio de ação nesses próximos 7 dias. Peça a orientação da Grande Loja Branca, peça a orientação da Fraternidade Branca, peça a orientação do Mestre El Moriacan. Quais as energias que estão na egrégora de Câncer nesses próximos 7 dias? O que o universo lhes reserva? Boa sorte, boa saúde, bons conselhos, né? Boas orientações, coisas belas e agradáveis na egrégora de Câncer. Sabendo que tudo que ocorre na sua vida e ao seu redor tem a sua influência e a sua permissão, né? Ou pelos seus atos ou pela sua permissão, tudo faz parte de você, né? Você influencia e é influenciado pelo ambiente que você vive, né? Pelo ambiente que você opera, você existe, né? E não só o ambiente material aqui da terceira dimensão, mas existem muitas outras potências, né, espirituais em diferentes dimensões, né, que também lhe influenciam e o que você também causa influências, né? Então é benéfico o Câncer você entoar os mantras, né, dos 7 chakras, né, fazer limpezas, né, policiar, né, os seus pensamentos, as suas intenções, né, as suas palavras, porque tudo isso causa energias que se materializam na sua vivência, né? Então, tudo que você possa elogiar ou preterir alguém, né? Em tudo você está envolvido. Nunca é inteira responsabilidade do outro. Você tem meia responsabilidade em tudo que ocorre na sua vida e ao seu redor, né? Então, assim, toda a revolução começa pelo pessoal, né? Toda revolução começa pelo interno, né? Toda ideia, ela nasce em uma mente, né? Então, a mente, sim, é o campo mais fértil, né? O campo mais precioso do ser humano. É a mente. Alguns chamam de coração, né? Inclusive, a ciência, né? Ela tem uma linha de pesquisa, né, que aponta que o ser humano ele tem um segundo centro psíquico, que não somente o cérebro, mas também o coração é um centro psíquico do ser humano, né? Existe sim essa linha de pesquisa na ciência que está mostrando indícios, né, e resultados de pesquisa nessa direção, né? Então, assim, é melhor se policiar, né? É claro que nem sempre, nem tudo é o Câncer é aquela ideal de perfeição idílica, né? Onde tudo dá certinho, 100% certo, nunca há uma infelicidade, nunca há um aspecto desagradável, né? A perfeição deste mundo é justamente o que nós chamamos de imperfeição. O agradável e o desagradável, eles coexistem em harmonia, né? Difícil é você, o ser humano, compreender essa harmonia, né? Os dois não as duas potências da mesma energia, da energia vital, elas não estão em oposição, em competição uma contra a outra, né? Não existe essa de o eterno inimigo de Deus, né? Deus quer o bem e o inimigo dele quer o mal. Não, não é assim, sabe? Imagine que Deus, essa ideia de Deus, né? E aí é uma história muito longa, né? Quem é Deus, como, quais são os deuses, né? Quem é o maior, quem é o menor, tal, quem são os intermediários, né? Imagine que Deus seja o supremo bem, né?
o realizador de todas as coisas, o criador de tudo, né? Que nós chamamos de fonte, né? A fonte de toda a existência. Então, se ele é a fonte de toda a existência, se ele criou tudo, né? Como algumas religiões afirmam, né? Que Deus criou tudo, mas não diz quem é esse Deus que criou tudo, né? Só diz que Deus criou tudo. Então, se ele criou tudo, ele também criou o bem e criou o mal. Ele criou o agradável e o desagradável. Ele criou todos os opostos, né? E por que ele criou isso? Se você acredita que Deus te ama, que Deus quer o seu melhor, por que ele criou coisas desagradáveis que você precisa suportar, que você precisa experienciar, né? É aí uma reflexão que você precisa fazer, né, o Câncer, do porquê das circunstâncias que você tenta evitar, mas foi o Deus, né, o seu Deus quem criou. Nem tudo nesse mundo é pecado, punição, né? E também nem é injustiça, né? A injustiça ela só existe na mente do ser humano, né? Aqui nas questões factuais, né, da terceira dimensão da materialidade, mas no plano espiritual, na grande roda de Sansara, né, no grande mecanismo cósmico, não existe injustiça. Tudo é perfeito. Quando você diz que existe, quando você acredita, né, posso acreditar, isso as religiões incentivam as pessoas ao erro, né, dizendo que existe a injustiça, que existe o erro, que existe o pecado, tá? Saiba que nem todas as religiões afirmam isso, tá? O judaísmo, por exemplo, ele é bem maturo quanto a isso, né? Assim, se há injustiça, então significa que Deus é injusto, né? Se há pecado, significa que Deus não é perfeito, né? Se há um eterno inimigo de Deus, então significa que Deus não é tão forte assim, né? Que Deus existe alguém que rivaliza de igual para igual contra Deus, né? Então, assim, são questões que a religião, a maioria das religiões, ou pelo menos as religiões mais comuns, elas não têm resposta para isso, né? Elas simplesmente colocam que Deus é o criador de tudo, a fonte geradora de tudo, né? Que uma folha de uma árvore não cai uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus e sem que Deus saiba com antecedência, né? Então aí você pode se perguntar, bom, se Deus sabe de tudo com antecedência e se tudo ocorre pela permissão dele, então por que ocorrem coisas ruins e desagradáveis com pessoas boas, né? Com pessoas aparentemente boas, com pessoas inocentes, né? Porque pessoas nascem, né? Vêm ao mundo em circunstâncias desfavoráveis e desagradáveis, em circunstâncias penosas, né? Então, é questão de você olhar para fora da janela, né? Sair de dentro da caixinha, né? Sair da caverna, né? No livro A República, né? Escrita pelo filósofo Platão, ele conta, né, uma história simbólica, né? Uma alegoria, né, de uma caverna onde vivem pessoas que nunca saíram de dentro daquela caverna e nunca puderam se mover do local onde elas estão, né? E ali as sombras, né, que elas veem entre essas pessoas, e os agentes que estão atrás delas, há uma fogueira. Assim, tem as pessoas, né? Tem os agentes transitando atrás delas, mas elas estão imóveis, elas não podem sair dali. Os agentes transitando atrás delas e atrás dos agentes estão uma fogueira. A fogueira projeta a luz, né? Cria a sombra, então, portanto, luz e sombra estão consorciadas, né? Não existe luz sem a sombra e não existe sombra sem luz. A sombra produz imagens que aquelas pessoas acreditam serem a realidade, né? Acreditam que as sombras são a realidade, mas elas não veem os agentes que são
são os patronos daquela sombra, né? Consorciado com a luz, né? Até um dia, né, que em uma circunstância, né, um desses prisioneiros consegue se libertar das correntes, olha, se vira, né, olha para trás, vê os agentes transitando, vê a fogueira e resolve sair da caverna, procurar desbravar o lugar. E desbravando a caverna, ele encontra a saída da caverna. Quando ele sai para fora, ele vê um mundo totalmente colorido, totalmente novo, né? Cheio de coisas empolgantes e desafiadoras também que ele não conhecia. E aí ele decide voltar para a caverna e falar da realidade para as pessoas que lá ficaram aprisionadas. Porém, aquelas pessoas não acreditam nos relatos, né, daquele prisioneiro que conseguiu escapar. Então, assim, existem muitas realidades que as religiões não contam, né? As religiões são dogmáticas, né? E tudo que não se encaixe nos dogmas das religiões, seja ela qual for, a religião trata como pecaminoso, como condenável, né? Como espúrio, né? Como indesejado. Porém, muitas dessas coisas são a realidade, não são partes da realidade. E então por isso é necessário olhar para fora, né? Enxergar o mundo, né? Enxergar o horizonte, né? Se aventurar na vida para conhecê-la, né? Conhecer a vida e não estar preso, né, a ideias que não representam a realidade. Mestre Moriakan, quais as energias para a egrégora de Câncer nesses próximos 7 dias? E a energia geral que permeia todas as outras? Olha, conclusões no plano material. É o término de uma atividade material, né? Algo aí na sua atividade terra, né? Atividade terra é aquilo que você faz para viver, né? Aqui, né? Para trocar, né? Um escambo aqui na atividade terra, né? Imagina, hoje nós trocamos dinheiro, nós trocamos tempo, trocamos conhecimento e trocamos atividade por dinheiro. E o dinheiro nós trocamos por bens e serviços, né? Então, assim, algo nessa sua atividade terra está chegando ao fim, né? É um término, né? 10 de paus é a culminação de um trabalho material que trabalhamos coletivamente, né? O trabalho está chegando ao fim. Agora vamos pesquisar um pouco mais, né, a respeito desse término, né? E aí vem um resultado econômico, né, que você trabalhou para conseguir esse resultado econômico, né? O Valet de ouro, né, ele é alguém que manipula a forja, né? Aqui está o mineral in natura, né? Aqui está uma ânfora de mercúrio, contendo mercúrio, né? O mercúrio é usado para separar o nobre metal da escória, né? Aqui está o resultado econômico dele, uma sacola cheia de moedas de ouro. Aqui está a forja, né, onde ele trabalhou esse ouro, né? Então, assim, o fogo significa provação, né? Transformação, né? Uma atividade de transmutação. Algo em você mudou, né? Esse término, ele te trouxe, né, uma reflexão, né, uma mudança de postura, né? E com ela também um resultado econômico, né? E aí essa mudança ela te leva a um novo início, né? A uma liderança, né? Vale de Ouros representa alegria, beleza e paixão de juventude.
é o entusiasmo para empreender e implantar qualquer ideia que identifique o indivíduo. E aí, além, né, vem o As de espadas, né? O As, ele significa liderança, né? Inícios também, né? As de espadas representa liderança no mundo das ideias, é a regra da razão. Ele impõe clareza, moralidade e retidão espiritual, regência da ética, regra da lei. Tá, fala de um início intelectual, né? Um início no campo intelectual, né? Não necessariamente uma atividade intelectual, mas é a reflexão, né? É eu parar para pensar, é eu medir as consequências, né? Você ter, né, você ter chegado a um processo mental, né, que te trouxe uma liderança de si mesmo, né, uma ideia peculiar, né? A regra da razão é você parar para avaliar, né, o que vale a pena e o que não vale, o que está correto e o que está incorreto. E depois disso vem o rei de paus, né? O rei, ele tem um domínio em si, né? O rei, ele tem o seu tesouro, né? Ele tem o seu exército, ele tem o seu território, né? Ele tem poder, né? E o rei, ele tem também o domínio do discurso, né? A arte do discurso, né? Porque ele precisa se fazer entender, né? A comunicação do rei precisa ser clara, né? Precisa ser sucinta, né? Suas ideias precisam ser transmitidas de uma forma que os outros compreendam e aceitem. O interessante, Câncer, que o término do trabalho está ligado ao rei do trabalho, ao dono do trabalho, né? Então aqui, esse rei, ele vai influenciar esse término aqui, tá? O rei é quem tem a palavra, né? A palavra inicial e a palavra final, né? Então você está lidando com alguém que tem o poder de tomar a decisão, né? Só que você também está vibrando essa energia. Toda a energia que se aproxima de você é um correspondente, né, da mesma energia que você está vibrando, tá? Então você está nessa posição de rei, né? Então não se diminua, tá? Quando você encontrar este personagem, negocie com ele de igual para igual, tá? Não se diminua. Aí depois vem a Rainha de Ouros, né? A Rainha de Ouros é o poder feminino, o sagrado feminino, mas ela é uma mulher vaidosa, né? Mas é vaidosa no sentido positivo da palavra e não no sentido pejorativo, né? É uma pessoa que tem prazer pela vida, é uma pessoa que se cuida, se embeleza, né? É uma pessoa que tem um sorriso no rosto, né? E tem também o poder monetário nas mãos, né? Uma pessoa que tem o poder de decisão quanto ao dinheiro, a prosperidade em si, né? Porque a mulher é quem, a ideia do sagrado feminino é quem cuida da família, né? É aquela energia de contemplação, compreensão, acolhimento, né? A mulher, ela prepara o alimento, né? Ela aquece os filhos, né? Ela proporciona, ela cuida da saúde da família, né? Então, assim, é uma energia de cuidados, né? Compreensão e cuidados. Essa energia também traz o 9 de ouros, né? Que é o resultado econômico, né? Você trabalhou no Valet, você trabalhou para conseguir esse resultado econômico, né? 9 de ouros é uma ideia de conclusões, né? Conclusões monetárias, né? 9 de ouros é o poder da pedra transmutada pelo fogo que se transforma em um brilhante metal nobre. É a culminação de um período de expansão, ou seja, algo aqui está chegando, um período está chegando ao fim, né? E esse período te traz o resultado econômico, né? Esse fim te traz o resultado econômico. E logo após, né, você com esse resultado
nas mãos, você recebe uma proposta, né? O cavaleiro, ele é um transmissor de ideias, né? Um transmissor de comunicação. É o cavaleiro de paus, então ele está a serviço do rei de paus, né? Ele está a serviço dessa pessoa aqui, né? Alguém lhe faz uma proposta e transmite essa proposta a você, né? Essa proposta ela chega pelas mãos de outra pessoa, pelo diálogo de outra pessoa, entendeu? Mas você tem que saber quem está por detrás disso. E termina, né, o período termina com 2 de ouros, né? O 2, ele é uma energia de... O interessante é que saíram poucos números aqui, né? O 2 é uma energia que fala de cuidados com a saúde, né? O número 2, ele fala de cuidados com a saúde, né? E ele fala de opostos, né? Conflitos de egos, né? E também fala de equilíbrios, né? Saber equilibrar, né, esses opostos, né, esses egos, né, para conseguir a harmonia, né? Você precisa estar em harmonia, né? Você precisa saber a justa medida das coisas, né? Dar a cada um seu quinhão. Aceitar o que é justo a você e não o que é injusto, né? 2 de ouros anuncia uma aliança entre 2 indivíduos que decidem empreender um projeto comum. O motor e o prazer de trabalhar juntos, ele prevê sucesso e progresso econômico, tá? Essa liderança aqui te leva a um empreendedorismo, né? Então, essa ideia que te leva ao empreendedorismo, ela é proposta pelo rei e comunicado pelo cavaleiro, tá? Imagine que o rei é o mestre, o cavaleiro é o ajudante do mestre, né? A pessoa mais próxima do mestre, né? Um companheiro. E ele instrui o aprendiz, né? Esse é o mestre, esse é o companheiro, esse é o aprendiz, né? E aqui, né, a figura feminina é uma figura de aconselhamento, né? O fator moderador, né? Você precisa ter essa energia de passividade diante das circunstâncias para que você consiga raciocinar, né? Para que você consiga agir não somente pela emoção. É claro que existe emoção aqui, porque o Valit é um jovem empolgado, né? Só que a juventude também está sujeita à inexperiência, né? E a inexperiência está sujeita a erros, né? Então você precisa da energia feminina para ser um moderador de ideias, uma conselheira, né? Alguém que fale com argumentos, tom de voz, né? Com um discurso que conquiste a sua atenção e você dê ouvidos aos conselhos dessa pessoa, entendeu? Então é isso, Câncer. É um bom período para você, tá? Empreendedorismo, novas ideias, novos projetos, né? Uma nova direção. É isso aí. Assim seja, assim é.